Temos as mãos, palma com palma, e fazemos uma breve reverência. Agora podemos nos acomodar melhor para ouvir a leitura do texto de hoje. Pode começar, José. Então, mais uma vez, boa tarde. Espero que vocês estejam bem, apesar dos pesares do que tem acontecido nos últimos meses, nas últimas semanas, mas precisamente nos últimos dias. Me refiro principalmente aqui ao nosso país, ao Brasil. Tem uma coisa que eu acho muito importante esclarecer. Eu estava pensando nisso ontem. Eu assisti uma live com a monja Cohen e ela falou uma frase das primeiras que eu tinha ouvido quando eu me tornei zen budista. Ela falou assim que, segundo alguns professores, nós estamos nas mãos do Buda. Para outros professores, nós somos as mãos do Buda. Eu prefiro a segunda frase. Eu prefiro o segundo ensinamento. Nós somos esta mão. Se não me falha a memória, é uma dessas organizações, acho que é o Médico Sem Fronteiras. Eles fizeram uma campanha muito bonita, como sempre fazem, dizendo: só um ser humano é capaz de ajudar outro ser humano. E nesse momento que a gente está vivendo, isso é mais claro do que nunca. E às vezes eu me pego conversando com as pessoas e as pessoas dizem: reze para essas coisas acabarem. Você tem uma oração para... Você tem alguma oração para resolver tal problema? E eu fico... Assim, a gente reza, nós rezamos, nós tentamos emitir ondas vibracionais positivas para o universo. Não gosto muito bem dessa frase, não, mas a gente tenta emanar coisas boas. No processo do Zazen, isso está acontecendo. Mas se tudo fosse apenas uma questão de fé, e se a minha percepção é do monge Josen, se tudo fosse apenas uma questão de fé, a gente marcaria para de hoje a 8, sábado, de hoje a 8, a gente também se reuniria aqui, todas as diferentes denominações religiosas, a gente rezaria e tudo estaria devidamente em paz e resolvido. Então, eu acho importante que a gente tenha essa consciência de que nós somos a vida do planeta Terra. Nós somos corresponsáveis por aquilo que acontece no planeta Terra, de maneira mais direta ou de maneira indireta. E o Zen, às vezes, ele é muito difícil da gente compreender. E eu estava lendo o texto de hoje, logo cedo, e o texto de hoje ele traz um pouco do espírito do Zen. Do que é o Zen? Do que é que o Zen se propõe a fazer? Que é justamente, numa parte,
A proposta do Zen é não ter todo aquele pensamento cartesiano, toda aquela lógica muito bem estruturada. Algumas tradições budistas, o Zen é uma delas, usa o que a gente chama de koan. Koan são perguntas que o professor passa para o seu aluno, que o mestre passa para o seu discípulo, que é para ele refletir sobre estas perguntas, determinadas questões. E um desses koans mais conhecidos é o seguinte: é o vento que balança a bandeira ou é a bandeira que balança o vento? Aparentemente, pode ser uma frase simples e a resposta já pode vir na própria pergunta. A nossa mente vai dizer o seguinte: lógico que é o vento que faz a bandeira balançar. Não é, monge? Não deixa de ser. Mas, na verdade, todo o movimento vem da mente. É a mente quem criou esse conceito de bandeira, esse conceito de vento. O vento, logicamente, que ele existiria se a gente não tivesse criado o conceito de vento. Mas todo o movimento vem da mente. E o texto, ele é um pouco sobre isso. Ele é denominado de debates Zen. E ele começa dizendo: se alguém diz algo que não faz sentido, as pessoas dizem, parece um debate Zen ou um Zen mundo. Zen mundo são perguntas e respostas dentro de um determinado contexto. E é verdade que existe esse aspecto nos debates Zen. Por exemplo, um monge em treinamento perguntou a um monge, que era um monge da dinastia Tang, que fundou a escola Zen Unmon: o que é Buda? Unmon respondeu: Buda é um pedaço de papel higiênico. Agora, Buda é para que os monges em treinamento oram constantemente. E é o objetivo que eles tentam incessantemente alcançar, o estado Buda. Consequentemente, o que é Buda? É pergunta frequente nos debates Zen. Para essa pergunta, os professores, desde os tempos mais antigos, deram muitas respostas diferentes para guiar os monges em seus estudos. No entanto, a resposta de Unmon foi extrema. Kanshiketsu, que pode ser usado como um sinônimo de papel higiênico, ou simplesmente, como diz no texto, um bastão de limpeza, é uma coisa muito suja. De fato, alguém pode ficar com raiva e dizer: o que ele pensa que o Buda é? Mas
essa é a visão superficial. O verdadeiro significado desses debates é muito profundo. Mesmo que as próprias palavras pareçam absurdas. Eu não sei o que vocês estão achando. Mas é curioso. Chega um leigo e pergunta para o monge: sim, mas o que é Buda? Aí o monge diz: é um pedaço de papel higiênico ousado. Parece um absurdo. Continuemos com a leitura do texto. No século IX, durante a dinastia Tang, havia um excelente mestre Zen chamado Joshu. Um dia, um monge chamado Gonyo perguntou-lhe: eu vim sem nada. O que eu faço nesse caso? Joshu respondeu: jogue fora. Pensando superficialmente, isso não foi uma resposta. Então, Gonyo perguntou como se examinasse. Eu disse que vim sem nada. Então, o que você espera que eu jogue fora? Joshu disse prontamente: então se apresse e leve embora. Essa foi uma resposta ainda mais estranha do que a anterior. Então se apresse e leve embora, se o outro não trouxe nada. Os debates zen são estranhos. E um certo contador de histórias transformou um desses debates em uma comédia. Um dia, um monge em peregrinação chegou em frente de um templo da montanha e gritou: olá, o abade está aqui. Eu quero ter um debate com ele. Um monge noviço saiu do templo e gritou ainda mais alto: primeiro, você e eu temos um debate. Se você me derrotar, chamarei o abade. Por que, seu pequeno atrevido? Tudo bem. E o monge viajante silenciosamente estendeu a mão direita e fez um círculo com o polegar e o indicador. O garoto imediatamente, o noviço que estava lá no templo, o garoto imediatamente fez um círculo maior com os braços. O monge viajante levantou um dedo. O garoto respondeu levantando 5 dedos. O monge peregrino levantou 3 dedos. E o garoto rebateu fazendo uma careta. Como que derrotado, o peregrino fugiu
às pressas. O abade havia testemunhado tudo, toda essa sessão de perguntas e respostas, através de uma brecha na porta, e ficou surpreso. Ele ficou surpreso porque interpretou o diálogo da seguinte maneira: o círculo feito pelo viajante significava o que é a sua mente. Em resposta a isso, o noviço fez um círculo grande, que significava como um oceano. E essa foi uma esplêndida resposta. O único dedo levantado pelo peregrino significava: e o seu corpo? Em resposta, o noviço levantou 5 dedos, o que significava os 5 preceitos budistas: não matar, não roubar, não manter relações sexuais impróprias, não mentir e não beber. Esta foi novamente uma resposta adequada. O levantamento de 3 dedos do peregrino representou os 3 grandes mundos que compõem o universo inteiro. E o garoto, fazendo uma careta, significava: está na frente dos meus olhos. O abade, que interpretou dessa maneira, pensou: que estranho. O noviço não pode ter tanta habilidade assim. Podem? Chamando o assistente, o noviço, o abade perguntou: o que você estava fazendo lá? O noviço respondeu: o monge viajante deve ter ouvido dizer que eu era filho de um vendedor de moti, que é um bolinho de arroz. Por quê? O abade perguntou. E o noviço responde: porque ele fez um pequeno círculo para dizer que os bolos de arroz do meu pai são pequenos. Por isso, eu fiz um círculo grande para mostrar que os bolinhos de arroz do meu pai são grandes. Então ele perguntou: quanto custa? E eu contei 5 centavos. E ele queria que eu reduzisse o preço a 3 centavos. Então eu fiz uma careta. Ele não devia ter dinheiro e por isso foi embora, fugiu. O abade começou a rir. Esse diálogo é o oposto ao anterior, embora seja a mesma forma. Embora a forma seja a mesma. O conteúdo é incoerente. Eu gosto muito do Pequeno Príncipe quando ele diz: a linguagem é uma fonte de mal entendidos. Gosto muito do Bodhidharma quando ele diz: o caminho é sem palavras.
Mas também a gente diz no Zen que as palavras encorajam aqueles que procuram. Continuemos. Agora, voltando à história original, Gônio disse, que é a segunda história que a gente leu. Gônio disse, eu não tenho nada. Em outras palavras, significa dizer que ele falou, eu alcancei o Satori, o esclarecimento, a ausência do ego. Entretanto, no ponto de vista de Joshu, Gônio tinha muito ego. Se você tiver uma coisa em sua mente, você está carregando uma carga pesada. Aqui ele chamou de não ter nada. Ou seja, ele dizia que não tinha nada, mas tinha. Quando alguém é saudável, esquece que tem boa saúde. Um bêbado pode dizer, já bebi demais. Já bebi bastante. Eu já bebi bastante. Mas, enquanto ele mantiver o copo na sua mão, ele não bebeu bastante. Se ele realmente bebeu bastante, ele baixaria o copo. É por isso que Joshu disse, jogue-o fora, e incentivou Gônio a tomar mais um passo do topo da vara de bambu de 100 pés para realmente alcançar o Satori, o esclarecimento. Mas Gônio não entendeu isso. Gônio replicou, eu disse que eu não tinha nada, então como eu posso jogar algo fora? Aqui, finalmente, seu orgulho em não ter nada veio à tona. E é por isso que Joshu disse, jogue-o fora. Um pouco do Zen. Perfeito como é. Então, que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado. Façamos mais um zazen para encerrarmos.